Olá, bom dia, meus irmãos, graças e paz, vocês estão bem? Espero em Deus que estejam todos bem e pela fé acredite que aquilo que não estiver bem, Deus é poderoso para poder realizar o milagre, a cura, a libertação e o operar que só Ele pode, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu quero meditar em um texto bíblico com você no livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 1, que nos diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Louvado seja Deus. Esse texto aqui que nós acabamos de ler agora é um dos textos mais fortes da Bíblia, né, sagrada. Não que os demais não sejam, mas quando nós paramos para poder imaginar esse cenário aqui, é algo avassalador, né? É algo muito forte de se imaginar. Um pai, depois de um período de tempo, esperando um filho da parte da sua esposa, que já tinha cessado o costume das mulheres, o filho da promessa, se deparar com um pedido desse da parte de Deus. Abraão, ele foi um homem devoto, totalmente abnegado à fé. Fé essa que nos serve hoje como exemplo. Abraão, ele foi submetido ao máximo de um teste de fé para ver realmente onde é que estava o seu coração. Porque na verdade aqui Deus ele não queria a morte de Isaque. Deus queria aqui uma autenticidade daquilo que estava no coração do pai, Abraão. E quando nós voltamos lá atrás no contexto histórico da narrativa bíblica, nós vamos enxergar que Abraão ele foi submetido a outros testes também que nos faz refletir nos dias de hoje. Quando Deus ele deu uma ordem para Abraão dizendo: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, sem endereço, sem número, sem estabilidade, sem equilíbrio algum. E a Bíblia diz que Abraão era abastado, Abraão era abençoado. Ele saiu do seio da família, né, do conforto da família, para uma terra onde Deus mostraria, ou seja, ele confiou totalmente, plenamente em Deus. E logo depois, na subsequência do texto, vai dizer que Deus, ele, sabendo a necessidade de dar uma subsequência na geração de Abraão, Deus prometeu que iria dar um filho a Abraão e Sara. E até que Sara riu, né? Porque já tinha cessado o costume das mulheres. Mas Deus, ele, quando ele fala, ele cumpre, ele vai e faz conforme a vontade dele, porque não há situação, não há dificuldade, luta, prova ou cenário que possa limitar o agir de Deus. Quando é Deus que fala, vai acontecer. E depois de muito tempo de esperar o filho da promessa, quem sabe Abraão e Sara achou que não iria acontecer, né? Aí fez com que houvesse uma atitude reprovada por Deus, que foi quando Abraão se deitou com a escrava Agar, achando que ali ia dar um jeito naquilo que Deus tinha falado. Não era aquela atitude de confirmação da vontade de Deus. E aí sabemos que nasceu Ismael, mas não era aquilo que Deus tinha preparado. No tempo certo, quem veio? Isaque. Aí deu aquele problema todo, Sara se desentendeu com Agar, expulsou Agar de casa, enfim. E aqui, nesse texto, Deus ele pede para Abraão para
provar o coração, a autenticidade no nível máximo de fé. É óbvio que hoje Deus ele não oferece, ele não aceita sacrifício oferecido de sangue. Foi abolido o sacrifício de sangue na cruz. Jesus ele derramou a última gota de sangue dele para poder abolir o sacrifício de sangue. E aqui Deus ele não queria verdadeiramente o filho da promessa. Se foi ele que prometeu, no tempo certo ele mandou e agora ele vai pedir. Não, Deus ele não se contradiz. Mas aqui Deus ele queria saber o que realmente estava no coração de Abraão. Era um teste máximo de autenticidade. Então quando qualquer coisa vai passar por uma linha de produção, ele vai passar por um teste de qualidade, um teste de aprovação. Alguns itens vão ser reprovados, outros aprovados, qualidade boa ou outras não tão boas. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Nessa manhã, eu te pergunto, será que você não tem colocado mais o teu coração em alguma coisa e não em Deus? Porque aqui Abraão, ele pegou o filho dele e levou na montanha onde Deus mandou e ia sacrificar mesmo o filho. O que Abraão provou aqui? Que o coração dele tinha interesse em Deus. Será que hoje nós podemos falar o mesmo da interesse do nosso coração em Deus para com algumas questões aqui da vida, dessa terra, em dimensão administrativa, em posicionamento, etc. Tantas coisas que você pode imaginar agora. Eu te pergunto nessa manhã, você está preparado para poder sacrificar o teu melhor para Deus? Hoje, se você for submetido a um teste máximo de fé, você será aprovado ou reprovado? Pare e pense nisso. Deus ele não divide o seu amor com ninguém. Tanto que outra história vai nos dizer que quando Deus falou para Abraão sair ali do meio da terra, da parentela, da família, Abraão parcialmente desobedeceu porque levou Ló, parente. Deu problema ou não deu? Porque desobedeceu. Eu te pergunto nessa manhã, a nível de raciocínio, onde é que está o teu coração? Será que não está dúbio, não está dividido? Imagina, em nome de Jesus, viva o teu melhor, porque Deus ele permitiu o seu melhor, seu filho unigênito morrer naquela cruz pela minha vida e pela tua vida. Receba essa palavra. Em um teste hoje máximo de autenticidade de fé, você e eu, nós somos reprovados ou aprovados? Como é que está o teste de qualidade da nossa fé? Receba essa palavra e vou orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto por esse momento, pelo teu cuidado, pelo fôlego da vida, pelos livramentos. Continua cuidando do teu filho e da tua filha de maneira poderosa, que não em um teste submetido de fé ao máximo, ao ápice, não venhamos ser reprovados. Assim eu te peço, te louvo, te exalto, em nome de Jesus. Coloque Deus na frente, que os teus projetos se realizarão, dará tudo certo e Deus será glorificado na tua vida. Beijo no teu coração, graças e paz.